estão ligadas às nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Claro que é de que eu bebo do Espírito, da palavra profética, para 2024, a unção de Josué está sobre mim e eu creio nisso. Amém? Sentem-se, por gentileza. Graças a Deus. Desviados da verdade. Quando você lê Deuteronômio 28, do 1 ao 14, você encontra as bênçãos da obediência. Você vê desde o primeiro versículo que a chave que vai nos levar àquelas promessas, ao cumprimento delas, à materialização delas, é a obediência. E você não consegue obedecer se você não negar a si mesmo. Na verdade, nós não conseguimos viver a glória de Deus enquanto não morremos para nós mesmos. Este tem sido o problema da maioria. Ama demais a sua vida. Se importa demais. Com isso, seus sentimentos têm força, têm controle, e elas oscilam em função dos seus sentimentos, das suas emoções, porque elas amam demais a vida delas. Elas ainda estão vivas demais. Elas se importam demais com as coisas que acontecem com elas. E o Senhor disse, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. Quando nós falamos de obediência, tem a ver com olhar para a cruz. E olhar para a cruz significa morte do próprio eu. Quando você morre para si mesmo, quando você nega a si mesmo, é quando você ama mais a Deus do que a você mesmo. É quando a sua vida não tem tanta importância aqui quanto o obedecer e honrar a Deus. Tanto que a Bíblia fala que se nós perdemos aqui, que nós vamos ganhar. Se você ganha, é quando você perde. A verdade é que quando perdemos, é que ganhamos. É perder para ganhar, que é o que muita gente não entende, que foi o que aconteceu com Jesus. Ele se entregou. Ele mesmo disse que ele perdia a vida para ganhar a muitos. Então, enquanto eu permanecer cheia de mim mesma, significa que eu continuo dando importância demais às minhas opiniões, aos meus sentimentos. E o que eu estou falando vai ao contrário do que o mundo prega. Porque o reino de Deus é invertido. Ele não tem a ver com este reino, com esse mundo aqui. Eu estou aqui, mas eu vivo em conformidade com o reino dos céus, com algo que é maior. Onde eu entendo que o caminho é o seguir o que o meu mestre fez. Ele se entregou. Um grande líder tirou a capa, botou a toalha e fez o trabalho do menor servo. Ensinando, como está lá em Isaías 53, que ele foi o servo sofredor. Aquele que decidiu vir e servir e sofrer por todos. Por quem não queria, por quem não o amava,
E a porta de salvação continua aberta para quem não quer, para quem não ama, para quem não quer nem saber. Mas continua aberta. Se uma pessoa olhar para Jesus e crer nele, crer no coração, confessar com a boca, ela é salva. Ela tem a vida mudada. Mas, para isto acontecer, é preciso que essa pessoa reconheça que ela está perdida, que ela precisa de um Salvador. Mas as pessoas são autossuficientes e elas têm uma dificuldade de admitir que elas estão perdidas, que elas não são tão boas como elas acham que são, e que elas não têm o controle como elas acham que têm, e a força que elas acham que têm. Elas precisam de um Salvador, elas precisam de Jesus. O mundo está do jeito que está, porque não está aberto para o Senhor. Quando você vê alguém que se apresenta como cristão, mas ainda está cheio de si mesmo, não negou a si mesmo, não morreu para si mesmo, você vê que essa pessoa, ela até pode acreditar em parte do Evangelho, mas isso não está dentro dela. E é onde ela se engana, ela se desvia da verdade. A Bíblia, em vários, talvez eu não consiga ler, provavelmente não, todas as Escrituras que mostram que os piores desviados não são os que saíram, mas os que ficaram. E corromperam outros. Eles se perderam. Judas é o grande exemplo de um desviado que roubava, mas estava lá. Muitos outros foram embora. Judas não foi embora. Judas expulsou demônios, curou enfermos, pregou a palavra. Ele fazia parte da diretoria do ministério do Senhor. Ele era o tesoureiro, o que tomava conta das finanças. E ele não foi embora. Quando todos aqueles, muitos outros foram embora, ele não foi embora. Ele ficou. E a Bíblia vai falar sobre aqueles que imitam e que bebem do espírito de Balaão, de Caim, de Corá, que são arquétipos. Balaão, aquele que amou o preço da injustiça, o salário da injustiça. O Caim, o sujeito amargo, invejoso, que não fez o que ele tinha que fazer, mas não suportou quando o irmão dele fez. O Balaão, que quando viu que ele não podia amaldiçoar o povo de Deus, ele deu ideias para Balaque destruir, corroer por dentro a nação. É tão sério que você vai ver que Judas falou disso, o Apocalipse fala, Jesus, numa das igrejas da Ásia, fala, porque é um espírito, é um arquétipo. Corá era um sacerdote junto com Arão. E ele foi aquele que foi contaminando todos. Bom, Deus não fala só com Moisés, Deus fala com a gente também. E a terra engoliu Corá e quem o seguiu com os seus familiares. Então, a Bíblia fala de pessoas que viveram um engano, simplesmente porque nunca negaram a si mesmos, nunca morreram para si mesmos, nunca se desviaram do mal, mas viveram assim, desviados da verdade.
os desviados da verdade. E se você acredita numa mentira, você já sabe que ela é verdade para você. E como que nós derrubamos as mentiras? Lendo as Escrituras. E não lendo só a parte que eu acredito, mas acreditando em tudo que eu leio. Eu tenho que crer em tudo que eu leio e não ler só o que eu acredito. Porque, ainda mais nos dias atuais, tem gente que lê. Ele é seletivo. Ele vai pensando o que ele quer. Ele se serve como alguém num restaurante self-service. Ele coloca aquilo que para ele é o conveniente, é o certo, é o que ele acredita, o que ele quer. Né? Tem gente que ainda caminha com essa postura de que, eu fui hoje ao culto, mas esta palavra, a palavra de hoje, não foi para mim. Como não? Ou seja, eu posso estar numa cegueira tão grande e não enxergar qual o meu real problema e o que vai mudar a minha vida, até porque acabamos de falar que o maior problema das pessoas é a atitude do coração, é o que acontece aqui dentro. Enquanto não mudo o meu homem interior, como é que vai mudar o meu homem exterior? Se eu não mudo a minha maneira de pensar, se eu não sofro uma metanoia, como é que eu vou viver tudo que a palavra de Deus me promete? Não está aqui. Eu não penso assim, eu não acredito. Não está dentro de mim, não é a minha linguagem. Porque a fé tem uma linguagem. Você sabe quando uma pessoa está cheia de Deus? Ela tem uma linguagem. Você ouve essa pessoa, você sabe o que está dentro dela. O que é que ela acredita. Há pessoas que não acreditam. Elas estão tão cheias delas. Elas não morreram para si mesmas. Então, elas se ofendem facilmente. Elas se levam muito a sério. Elas dão muita importância aos sentimentos delas. Tanto que elas são movidas por eles. E não pela fé. E aí perguntam muitos por quê que eu estou tão frustrado, tão chateado. Ué, porque não é a palavra que te move. E sim, suas emoções, seus sentimentos. Você se importa demais com os seus sentimentos e emoções. Ainda a sua mente não passou por uma mudança. Onde a palavra agora é lei, é a sua marca, é a sua linguagem. É por ela que você vive, é dela que você fala, é por ela que você se move. Você não dá um passo sem saber o que está escrito. Você quer saber. Os fatores externos não têm o peso que a palavra tem. Suas opiniões vão caindo por terra e você passa a ter o ponto de vista bíblico. E algumas pessoas até hoje, elas não têm o ponto de vista bíblico, a filosofia delas não é bíblica. E num tempo onde cada um está criando a sua própria teologia, ele para criar, para firmar, na verdade, aquilo que ele decidiu acreditar, ele pega um negócio, pinça algo isolado e força o texto, quase que violenta, para poder dar um sentido para o que ele está fazendo. Mas esse tipo de gente pode até convencer alguém ainda imaturo, carnal,
mas não alguém que conhece realmente a Deus e, obviamente, não a Deus. Então, Jesus disse isso aqui, ó, nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor. E olha que num dia, nós podemos falar muitas vezes, Senhor, Senhor. Entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. E Jesus deu o exemplo, Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua. Muitos, olha o que a Bíblia diz, Jesus falou, muitos, não poucos, me dirão para ele, naquele dia, quando ele voltar, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E não realizamos muitos milagres? Olha só, ele não está falando do sujeito que está ali no boteco, bebendo, ou aquele que foi se drogar, ou que passou a noite na balada. Ele está falando com gente de igreja. Ele está falando com gente do altar. Ele está falando com gente que até tinha óleo na cabeça. Ele está falando com pessoas aqui, ele apresenta pessoas que já estavam num nível onde elas eram o quê? Referência, influência. Elas até tinham o dom, mas dom salva, gente? Não. Você será conhecido por seus frutos e não dons. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E não realizamos muitos milagres? Então, pessoas que operaram milagres, expulsaram demônios, pregaram a palavra, então eu lhes direi claramente, não vai ter como não entender, nunca. Gente, a palavra nunca, para Jesus falar nunca, significa que essas pessoas, então, nunca foram salvas? Nunca se converteram de verdade? Elas ficaram o quê? Uma vida toda, até se envolveram com muitas coisas, mas o caráter nunca mudou? E caráter significa uma integridade absoluta em Deus? É basicamente o que você faz, são seus hábitos? O que ensinar os outros deveria forçar aquele que ensina a viver. Porque uma atitude hipócrita é a pior coisa que uma pessoa pode ter na vida dela. A boca falar algo, mas o coração está longe. Como Deus falou, esse povo me louva com os lábios, mas o coração está longe. A atitude do coração desse povo não é sincera, não é íntegra. Nunca os conheci. Gente, Jesus falou isso aqui, tem Mateus. Mateus registrou essa fala de Jesus. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Então nós entendemos aqui por quê. Porque essas pessoas, elas tinham o pecado do coração. O pecado era do coração, como de Saul. Davi nunca teve um pecado do coração. Saul, os pecados de Saul eram do coração. Ou seja, quando você é um praticante, é porque aquilo está em você, é quem você é.
É diferente daquele que peca, erra, mas é por acidente, é esporádico, tudo que ele não quer é pecar. Ele não quer entristecer a Deus, mas, obviamente, por sua natureza, ele pode falhar. Mas tem aqueles que são praticantes. Eles amam e praticam a mentira. Eles mantêm sentimentos miseráveis. E eles mantêm por quê? Porque é a atitude deles interna. Eles não são íntegros. Eles agem com desonestidade em várias áreas. Desde a desonestidade intelectual, que para mim é terrível, quando eu ouço alguém que você vê que ele é desonesto intelectualmente. Ele sabe lá dentro que o que ele está falando não é aquilo, mas ele tem narrativas. Ele vai pelo lado da conveniência. Você sabe que você está diante de uma pessoa desonesta intelectualmente, quando ela muda conforme a situação, a circunstância. Ela vai ter uma resposta mediante o que ela está vivendo. Ou seja, ela não tem uma regra, ela não tem um padrão. Então Jesus disse, olha, eu não conheço, eu nunca conheci vocês, porque afastem-se de mim, afastem-se, porque vocês são praticantes, vocês praticam, vocês que praticam o mal. Nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Então, tem aqueles que eles eram críticos lá fora, eles são aqui. Eles eram julgadores, continuam. Tendenciosos, continuam. Fofoqueiros, continuam. Não é falta de oportunidade de mudar e se envolverem com coisas relevantes. É um padrão baixo que a pessoa adotou para a vida dela e ela não rompe. Tem gente que, para se justificar, ela diminui o outro, ela queima o outro. Ela não tem o que falar quando ela abre a boca, é sempre para pesar, para criticar, para julgar. Ela é falsa. Porque na frente da pessoa, ela tem um comportamento, mas nas costas ela tem outro. Então ela é traiçoeira, você não pode confiar nela. São praticantes. Normalmente, o que acontece? Alguém que está aqui pode até se justificar, como eu já ouvi. Não, mas eu não bebo, eu não fumo, eu não estou na imoralidade. Bom, então, né? Eu não estou fazendo essas coisas, está tudo certo comigo, mas às vezes a pior coisa que está acontecendo com uma pessoa é internamente, que foi o que aconteceu com os fariseus, os mestres da lei. Eles eram professores da Bíblia, eles eram mestres, eles eram considerados as pessoas mais religiosas. E Jesus os chamou do quê? De sepulcros caiados, de raças de víboras. Que eles faziam um esforço danado para ganhar uma alma e depois as enviavam. Enviavam essas almas para o inferno com o comportamento deles. Porque tem gente que ele até ganhou almas, mas derrubou mais. E tem gente que nunca ganhou uma alma, mas derrubou muitas. Então, isso é muito triste.
Se o nosso comportamento não estiver alinhado com Deus, nós somos esses desviados da verdade. E aí estamos perguntando, por que nós não vivemos a integralidade da palavra, das promessas, não há uma completude, uma plenitude na minha vida? Porque talvez eu estou cheia de mim mesma. Eu amo demais a minha alma, a minha vida. Eu dou importância a coisas que eu não deveria dar. O meu foco é sempre colocado em coisas irrelevantes para o meu sucesso, os meus avanços. Paulo, aqui, se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino que é segundo a piedade, é um orgulhoso. E nada entende. Ele está ensinando um negócio que ele não entende. Eu já vi gente falar de coisas que claramente a pessoa não sabe do que ela está falando. Ela está tentando ensinar um negócio que não está lá dentro. E ela não se importa, ela não tem, nitidamente, às vezes eu já vi gente que deu olhar e pensar, essa pessoa, ela não sabe o que ela está falando, ela não tem noção do que significa pastorear. Porque se ela entendesse que o altar é vida e morte, se ela entendesse que óleo na cabeça te marca para sempre, que influenciar pessoas pode ser a melhor coisa do mundo se o seu padrão for o de Cristo. Mas se não for, é a pior coisa do mundo. Porque se eu conduzir uma pessoa, se eu for uma cega conduzindo outras pessoas, quer dizer, cego conduzindo cego, nós vamos cair tudo num buraco. Jesus falou isso. Então, se essa pessoa, se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo, com o ensino que é segundo a piedade, uma vida justa e íntegra, é orgulhoso e nada entende. Esse tal mostra um interesse doentio. Isso é interesse doentio por controvérsias e contendas acerca de palavras. Ele quer controlar, ele quer debater. O problema dele é um só: foco em si mesmo. O interesse dele é doentio, não é saudável. Que resultam em quê? Inveja, brigas, difamações, suspeitas malignas. Você não vê que nós temos, infelizmente, vivido muito isso? Tem gente que não está nem aí. Quando abre a boca é para confusão mesmo, é para briga, é para ataque, com palavras chulas, com expressões que envergonham. E aí o que acontece? Essas pessoas, elas se tornam o estereótipo de todos. Né? É como se fosse um padrão, e fica todo mundo selado, meio que marcado. Ó. Os crentes são todos assim, mas não são. Mas tem aqueles que a vaidade da pessoa é tão grande que se ela não permanecer, ela vai fazer qualquer coisa para ter o controle. E ela não vê que ela vai perdendo o controle. E aquilo, você vê que é um interesse doentio. Aquilo já é doença. E aquilo não está sendo benéfico. Porque está derrubando mais do que unindo. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia. Está causando mais estrago do que bem. E atritos constantes entre aqueles que têm a mente corrompida e que são privados da verdade. Aí quem está do lado de fora está vendo isso,
é óbvio que ele já não quer mesmo se submeter, ele vai pegar aquilo com muito mais força para dizer, não, isso não é a saída. Agora, preste bem atenção no que eu estou mostrando para você. Paulo apresentou isso aqui, mas em nenhum momento você vai ver ele, vai encontrá-lo dando desculpa, usando isso aqui como uma desculpa para a pessoa seguir nesta direção de perdas, de condenação. Porque você pode escolher. E algumas pessoas, elas usam dessas situações assim, para poder se auto-justificarem, para não mudar. E a verdade que nós vamos ver, e são tantas escrituras que mostram isso, que nós somos responsáveis pela nossa vida espiritual. E a pior coisa que uma pessoa pode fazer é influenciar para o mal. Mas também a pior coisa que ela pode fazer é se deixar levar por algo que vai corrompê-la e ainda depois se justificar. Eu tive motivos para isso. Porque no final das contas, Romanos 1 mostra que até a natureza prega para nós, e que é indesculpável uma pessoa amanhã dizer que não teve oportunidade. E nos dias atuais, nós vemos o quê? O sinal do final dos tempos, a apostasia, o amor de muitos esfriando. Por quê? Porque estão olhando para os lados, porque estão cedendo para a cultura, porque estão se envolvendo com a iniquidade que está pesando sobre o mundo, porque estão olhando para quem está se desviando, para quem está caindo, para quem está tomando rumos errados. Só que no final, você vai ter que prestar contas da sua própria vida. E vai ser indesculpável. Quer dizer, não tem argumento que será aceito. Bom, e atritos constantes entre aqueles que têm a mente corrompida e que são privados da verdade, os quais pensam que a piedade é fonte de lucro. E tem muita gente que pensa que uma vida piedosa, ou seja, viver neste mundo que nós vivemos, aqui para Cristo, é uma fonte de lucro. E do começo ao fim, nós aprendemos que é perda. Você perde para ganhar. O seu maior lucro é quando você perde. Quando a sua vida não é tão importante mais. Quando você se esvaziou. Quando você não se importa tanto com o que você pensa ou sente, mas o que Deus pensa, qual é o pensamento de Deus, qual é a vontade de Deus para isso aqui. O nosso maior lucro é quando perdemos. Você perde a sua vida para ganhá-la. Mas quem ama a Deus, este é conhecido por Deus. Lembra que ele falou? Nunca os conheci. E quem é que ama a Deus? Aquele que obedece. Mas se alguém ama verdadeiramente a Deus com a maior reverência, pronta obediência, e é grato pelo reconhecimento de sua bênção, ele é conhecido por Deus e reconhecido como digno de sua intimidade e amor. E ele é grandemente amado por ele. Eu nunca os conheci. Agora que se eu amo a Deus, e se eu amo, a prova de que eu amo é quando eu obedeço. Então, se eu obedeço, eu provo que eu amo. Então, ele me conhece. E quando eu amo, é quando eu me rendo.
quando a vontade dele é que tem força, que tem poder na minha vida. O Judas permaneceu. Ele não foi embora. E ele era justo, ele era íntegro, e ele tinha se esvaziado, e ele mudou? Não. Mas ele estava lá. Então, isso deve causar um temor, porque eu posso estar e até me convencer de que estou fazendo algumas coisas e até obtendo algum resultado, mas o Senhor está dizendo, eu não te conheço. Porque a atitude do seu coração é abominável para mim. Um crente não é preconceituoso. Um crente não é julgador. Você sabe que você realmente está tomado pelo Espírito é quando o que sai de você é o que saiu de Jesus, compaixão. Você consegue enxergar o nível de cegueira de uma pessoa e ter misericórdia dela. Você vê isso em Jesus, mas você vê isso em Estevão também. Você vê isso em Paulo, você vê isso em Pedro. Eles olhando para aquelas pessoas que estavam fazendo mal a eles e tendo compaixão deles, misericórdia deles. Porque quando você está cheio de Deus, você está cheio de um amor que não é um amor piegas. É um amor inexplicável. E que não tem a ver com sentimento, mas é uma atitude do coração, é o que você percebe lá dentro. Se você olha uma pessoa que não está bem, por mais que ela tenha feito mal a você, você não se alegra com aquilo. Porque uma pessoa que está cheia do Espírito Santo, ela não consegue se alegrar com a desgraça de uma pessoa. Ela consegue ver o trabalhar de Deus e ela consegue ter uma perspectiva mais ampla de que quem julga está em pé, cuide para que não caia. Quer dizer, se não for o Senhor, se o Senhor não segurar o freio, poderia ter sido eu posso fazer pior. A pior coisa é a arrogância dos fariseus, dos hipócritas, que se achavam melhores do que os outros. Isso é uma atitude arrogante, que não tem nenhuma ligação com Jesus. Pelo contrário, Jesus tirou a capa, botou a toalha e fez o trabalho do menor servo. Você encontra ele servindo. Servindo as pessoas. Amando as pessoas. Corrigindo, lidando. Muito firme. Você não vê preguiças em Jesus, mas você encontra compaixão nele. Se, porém, um justo se desviar de sua justiça e cometer pecado, e as mesmas práticas detestáveis dos ímpios, deverá ele viver? Nenhum de seus atos justos será lembrado. Olha que coisa mais terrível. Por causa da infidelidade, por causa da infidelidade de que é culpado e por causa dos pecados que cometeu, ele morrerá. É uma morte espiritual. E olha que coisa triste. Você pode ter feito muitas coisas aí por 20, 30 anos. Quando você se desvia do que é certo,
não eu, a Bíblia, diz que você apaga os seus atos justos e eles não serão lembrados. Até porque você sabe que como você termina é que importa. E talvez você fez muitas coisas, mas você precisa ver que tipo de material você usou, que talvez você usou, foram obras queimadas, materiais que não passam pelo fogo. Suas intenções e motivações não foram justas. Você pode ter feito muitos atos justos, mas quando você desvia da verdade, eles não serão lembrados. E isso é tão sério. Quem se afasta do caminho da sensatez repousará na companhia dos mortos. Um homem que se desvia do caminho do entendimento, sabedoria divina, permanecerá na Assembleia dos Mortos. Está dizendo que o fim dessa pessoa é entre os mortos, o quê? Os mortos espirituais e eternos, que a condenação é eterna. Porque você pode ver que quando fala do justo, não fala que ele morre, fala que ele dorme. Quando fala do ímpio, fala que ele morre. Porque a condenação fala de morte eterna. Mas a salvação em Jesus Cristo fala de dormir, aguardar o tempo. Ele não morreu, ele continua vivendo. Então isso é muito forte. A forma como o justo é apontado é muito diferente. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagará o seu nome do livro da vida. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos anjos. Enquanto aquele que se afastou da justiça para atos ímpios, tudo é apagado, o vencedor, aquele que vai até o fim, aquele que preserva a sua vida, aquele que cuida da sua vida espiritual, aquele que dá importância ao que deve ter importância. Porque tem gente que dá tanta importância a coisas que vão perecer e não cuidam da coisa mais importante que é a sua vida espiritual, que é a sua relação com Deus. Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, preste atenção nesta escritura, provaram o dom espiritual. Eu fui iluminada, provei o dom espiritual, tornaram-se participantes do Espírito Santo. O Espírito Santo habitou em mim. Experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, mas caíram. É impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento. Não, eu não li errado. Pode abrir sua Bíblia aí, você vai ver. Se tem uma escritura que derruba essa teoria de que uma vez salvo, sempre salvo, obviamente, se eu fui salva, eu estou salva. Mas se eu continuo vivendo uma vida desalinhada de Deus, como eu posso dizer que fui salva? Porque arrependimento é o quê? Mudança de mente, consequentemente de vida. Se eu não mudo a minha mente, obviamente, eu não mudo o meu modo de viver, eu continuo vivendo da mesma maneira que eu sempre vivi. Então, o que é ser uma pessoa salva? É uma pessoa justificada, perdoada, não é? De todos os seus pecados. E o efeito desse perdão, dessa justificação, é a santidade, não é? Eu não fui salva por obras, mas para boas obras. Eu não tenho boas obras. Não há santidade. Seguir a paz com todos e o quê? A santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Mas você vê que nós percebemos uma
essa porta larga, às vezes a pessoa nem percebe que está sendo apresentado algo muito flexível, elástico para ela. E que é a porta larga. Jesus falou que ao aceitarmos segui-lo, nós precisamos fazer os cálculos se nós vamos dar conta. A Bíblia fala que é o esconderijo do Altíssimo. Deus está no esconderijo. Significa que para encontrar, você tem que procurar. A Bíblia fala que a porta estreita, poucos vão entrar. Porque poucos vão, o que está escrito lá? Encontrar. Poucos vão encontrar. A porta larga, muitos estão tomando, seguindo, porque ela é flexível, ela é elástica. Tudo bem. Não é bem assim, vamos fazer um ajuste. O que, às vezes eu me pergunto, por exemplo, alguns ensinos, se essa pessoa, ela realmente acredita naquilo, ou para ela não importa, ela está buscando o aqui e agora, importa um número, ela está olhando para pessoas como um número, e ela está sendo tão inconsequente que ela não está entendendo que se ela está colocando uma coisa equivocada dentro de uma pessoa, ela vai viver com base naquilo que para ela é verdade. E ela pode estar vivendo debaixo de um ensino errado. Aí você vai falar assim, onde a Bíblia pode nos dar exemplos mais claros a respeito disso? Sim. Por exemplo, o Senhor falar com reis, você fez o meu povo pecar. Você levou o meu povo a pecar. Aí a gente pensa assim, bom, mas essa pessoa tem um livre-arbítrio, ela peca se ela quiser. Mas, peraí, tem níveis de consciência e tem um nível de influência. Quando uma pessoa lidera, o que ela fala tem peso. Por isso, aquela pessoa está ouvindo, parou para ouvi-la. Ela tem força de influência. Ou seja, então, essa pessoa que tem essa força de influenciar, como um pai, como uma mãe, como um pastor, um líder em alguma área, ele tem uma força. E o que ele está passando tem poder sobre aquela pessoa. Ela vai absorver aquilo. E ela vai receber aquilo como verdade. Por quê? Porque quem está passando para ela tem influência sobre ela, tem poder sobre ela. E essa pessoa pode viver com base o quê? Numa mentira. Ela está achando que é daquele jeito, está tudo certo, ela está certa com Deus. Mas ela não tem que buscar? Ela tem que buscar. Mas preste atenção numa coisa, meus queridos. Nessa minha vida, nessa caminhada com o Senhor, estudando a Bíblia, eu vejo que tem pessoas, eu nem gostaria de falar isso aqui, mas penso que se eu cheguei aqui, eu devo falar. Há pessoas que elas, infelizmente, elas não conseguem. Mas elas podem, elas têm um poder, elas receberam, sim, elas não acreditam. A gente vê, inclusive, na questão financeira mesmo. Tanto que Jesus falou que os pobres vocês sempre terão. Agora, a palavra não ia para os pobres também? E o pobre não pode deixar de ser pobre? Mas há pessoas que entra uma coisa, mas não entra outra. Não consegue. Eu gostaria que fosse diferente, mas a minha experiência mostra que por isso que o Senhor espera, algumas pessoas
elas têm uma capacidade de ver, uma consciência num nível em que elas conseguem um lugar, elas dão lugar a um entendimento, e Deus espera que elas sejam uma fonte de bênção para todas essas pessoas que, infelizmente, não conseguem. Elas não conseguem. Por exemplo, tem gente que você está pregando sobre cura, você está mostrando para ela que ela acredita sim na cura, porque senão ela não iria em busca de um médico e de um remédio. Mas ela, o ato dela, a ação dela é sempre em busca disso. Ela busca o que é natural. Ela não consegue crer no sobrenatural. Um exemplo é o mendigo Lázaro. Ele creu para a salvação, mas ele viveu de que maneira? Ele viveu como um mendigo. Ele não conseguiu romper. Ele comia das migalhas da mesa do rico. Mas ele creu em Deus. Ele creu. Ele morreu e foi salvo. Mas ele não viveu uma vida plena. Ele não viveu uma vida, ele foi para o mesmo lugar que Abraão foi. E Abraão é um exemplo de fé, de conquistas, de riqueza, de poder, de fama, de grandeza. E Lázaro é um exemplo de vida que ninguém quer. Nós queremos a salvação, mas nós não queremos o estilo de vida do Lázaro. Eu não quero. Mas essa foi a mente dele. A mentalidade dele não conseguiu romper para mais. Então, o que o Senhor espera daquele que conseguiu crer e romper? Que ele dê alívio aos outros, que ele seja generoso, que ele estenda a mão e tenha compaixão. Porque foi isso que o Senhor teve de muita gente. Compaixão. Foi isso que ele teve de mim. Compaixão. E se eu conseguir ampliar minha mente e ver além, o que o Senhor espera? Você anda na luz que recebeu. Eu dei abertura a mais luz. Eu consigo ver mais longe. E aquele ali, talvez, até a luz chegou para ele, mas não conseguiu. Mas eu posso ser um instrumento na vida dele. Quando nós entendemos essas coisas, essa arrogância cai. Porque você vê isso como uma graça. Você vê isso como uma dádiva de Deus, como um privilégio. Você conseguiu ter um rompimento que aquele talvez não conseguiu e alguns não conseguem mesmo. Dentro da igreja a gente vê isso. E tem pessoas que você vê que elas são piedosas, mas elas não conseguem crer e romper para mais. Nós lutamos para isso, a palavra vai para todos? Vai. Mas você tem que entrar no entendimento que o problema do conselho de Jetro, o Jetro deu um conselho para Moisés, levanta líderes. Tinha líderes de 10, líderes de 50, líderes de 100. O que Jesus falou? Que ele deu de acordo com a capacidade. Então, tem alguns que simplesmente não conseguem. Se você, por exemplo, é igual eu vejo aqui em liderança, por exemplo, de igreja. Se você quer até acreditar que um cara, que aquela pessoa vai ter um rompimento ali. Mas se você der uma igreja que tem 500 membros, para um pastor que a cabeça dele vai até 100, pois ele reduz aquela igreja para 100. Porque a capacidade dele vai até aqui. Se ele ficar com 100, ele funciona. Se você der para ele
um pouco mais, ele não vai, ele reduz ela. Porque é a fé dele. Por isso que quando uma pessoa ela quer ocupar uma posição, ela tem a melhor coisa, é ela confiar em Deus, ela não ser acomodada, nem passiva, etc., mas ela tem que buscar a direção de Deus, ela tem que ampliar. Por que tem tanta gente que ele era funcionário, ele abre um negócio, daqui a pouco ele quebra e ele tem que voltar a ser funcionário de novo? Porque a cabeça dele sempre foi de um funcionário, ele nunca rompeu essa barreira. Ele não saiu desse lugar. Ele não acredita. São crenças, ele não consegue romper. O sistema de crenças dele faz com que ele não acredite. Ele vai sabotar, ele vai fazer coisas que vão levá-lo a retroceder. Por isso que quanto mais você mergulha na palavra, mais você descobre sobre você. Você não mergulha em você mergulha na palavra. A nossa chance, a nossa capacidade de ampliar vem dela. Quando nós derrubamos as mentiras, através da palavra, eu decido acreditar no que eu estou lendo e dizer, isto aqui que eu acredito é mentira. Então, olha só, mas aquele que estava, ele conheceu, ele experimentou, olha só o que a Bíblia fala, ele foi iluminado, ele provou, ele tornou participante do Espírito Santo, ele experimentou a bondade de Deus, quer dizer, ele foi muito alto. Essa pessoa que Hebreus 6, o escritor aos Hebreus está falando, é alguém que conheceu. Ele não era inocente, ele não era um bebê na fé, nada disso. É uma pessoa que provavelmente tem um nível de consciência como eu tenho, como muitos aqui têm. Aí essa pessoa que tem esse nível de consciência, agora, ó, ela cai, ela se deixa levar, ela é enredada pelos enganos, ela é levada pelos engodos. O que acontece? É impossível que sejam conduzidos ao arrependimento, porque arrependimento só acontece pelo Espírito Santo. Você não consegue se arrepender sem o Espírito Santo. Gente, eu falei esses dias, acho que semana passada, que estão normalizando, fazendo leis, pegaram os pecados de Romanos 1 e fizeram leis, normalizando isso. Quando você vê essas loucuras que estão aí, você vê o juízo de Deus. Porque a pior coisa que pode acontecer na vida de uma pessoa é Deus entregá-la a uma disposição mental reprovável. A pior coisa que pode acontecer a uma pessoa é ela não ter mais o freio de Deus, que é aquele temor, é aquela coisa que bate, é o Espírito Santo falando, que é a sua consciência, que você está indo e está ali dizendo, não faz, não vai, e não vai, e você não consegue. Não posso fazer isso. Se você não tem esse freio, você vai. Isso é o pior castigo. E as pessoas não entendem isso. Está lá em Romanos 1. O pior castigo da vida de uma pessoa, não é um problema, é o pecado, porque o salário do pecado é a morte. Quanto mais pecado, significa juízo de Deus. Você está vendo essa coisa doida que está aí? As pessoas meio que enlouquecendo mesmo. As coisas mais bizarras, loucas. Você vê Deus tirando o freio. Vai, é isso que você quer? Então vai. E fica provado a condição do ser humano. Não há limite para o ser humano descer. Ele vai descendo. A um nível de podridão inacreditável. Então, se o senhor tirar o freio,
Se o Espírito não falar mais comigo, acabou a minha vida. Acabou a sua. E aí, por que não tem arrependimento? Você foi muito longe, você sabia da verdade, você simplesmente não cuidou daquilo que é mais precioso, de um tesouro, de uma pérola de grande valor, onde você vende tudo para ter isso, que é o reino de Deus, que aqui Jesus falou, é tudo. E alguns não entenderam que é tudo. E algumas pessoas, pior que isso, elas não dão valor à vida espiritual delas. Elas acham que é uma coisa menor, elas tratam como uma coisa menor. Elas trocam uma coisa tão alta por uma coisa inferior. Elas não valorizam. Elas acham, algumas são tão ainda débeis espiritualmente e mentalmente, que elas acham que simplesmente é vir num culto no domingo de manhã. Isso é a vida cristã delas. Elas não entenderam que isso é a sua vida. E se não for a sua vida, é a sua morte. É a sua morte. Não existe nada que supera o cuidado que você tem que ter com a sua vida espiritual. Você vende tudo, você solta tudo, você nega a si mesmo, você perde a sua vida. Não tem! Você entrega tudo por algo superior. Por algo que vai além. Mas caíram, é impossível que sejam conduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos, olha aqui, estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública. Gente, um exemplo claro. De vez em quando você não vê uns aí, que agora Jesus é lindo, é maravilhoso, vai em tudo quanto é programa, vai em tudo quanto é lugar, em tudo quanto é podcast, de repente o sujeito está voltando para a lama. E aí os caras fazendo gozação, mas outro dia era crente, estava lá, estava no céu. Agora olha isso aí. Ele está crucificando Jesus de novo. Ele está, aqui ó, sujeitando-o à desonra pública. Acabou o PCQ. Ah, Bijão, enquanto tem vida, há esperança. Gente, deixa eu te falar uma coisa. Eu estou na lida há muitos anos. Sujeito, eu vi gente firme. Assim, não cuidar da vida espiritual e despencar. Pois é impressionante, a pessoa até tenta. Às vezes ela vem, ela tenta, de repente ela para de novo. Você não vê gente que você vai lá, o obreiro vai lá, até busca, liga, a pessoa vem, dá um tempo, ela para de novo. Ela não consegue se firmar mais. Ela até tenta, mas ela não consegue se firmar mais. Por quê? Porque ela precisa do Espírito Santo. E ela rompeu, ela desonrou aquilo que deveria ser a coisa mais sagrada para ela. Ela deixa um mal entrar, quando ela abre aquela porta, o coração dela fica tão rígido. Por isso que quando a gente faz o apelo, é quando a primeira vez a pessoa tem que ceder. Porque quando ela ouvir de novo, o coração dela vai estar um pouquinho mais duro. Sabe quem falava muito isso? Billy Graham. Billy Graham, você vai pegar isso em tudo quanto é pregação dele. No final da pregação dele, ele vai falar assim, ó, aceita agora. Porque da próxima vez seu coração vai estar mais duro, depois mais duro, até que a palavra não faz mais nenhum efeito na sua vida. Ela não tem mais peso nenhum na sua vida. Normalmente ele termina os apelos nas pregações dele, terminava dessa maneira, dizendo, oh, agora você está com o coração preparado. Não espere uma segunda vez. Porque não vai estar tão sensível quanto está aqui agora. E se você deixar passar, ele vai endurecendo. E um coração duro. Gente, eu estou lendo no Novo Testamento. Porque normalmente a teologia de hoje de alguns não, isso aí foi na lei, isso aqui foi lá. Então, eu penso que quando você lê Apocalipse, o final de Apocalipse, você não brinca com a sua vida espiritual. Você vê Jesus falando.
Confirma-se neles que é verdadeiro o provérbio. O cão volta ao seu vômito, e ainda a porca lavada volta a revolver-se na lama. Olha como essas pessoas são comparadas. Como alguém, como um cão que volta a comer seu vômito, e uma porca que foi lavada, mas agora volta para a lama. Ela estava limpa, ela voltou para a lama. Ai deles, pois seguiram o caminho de Caim. Eu não preciso pregar sobre Caim. Caim, se você fizer certo, haverá aceitação para você? Buscando lucro, caíram no erro de Balaão. Assim são lideranças, é o espírito. Muitos são possuídos por esses, seguem esses arquétipos, esse espírito, esse modelo. E foram destruídos na rebelião de Corá. Caim, o primeiro assassino. Quem odeia o seu irmão é assassino. Ele simboliza a rejeição da justiça de Deus e a ação por inveja e ódio. Esta escritura, ela compara esses homens, essas pessoas que agem de forma desalinhada de Deus, a Caim, indicando que eles seguem um caminho de rebelião contra Deus e atraem destruição espiritual. Balaão foi corrompido pela ganância e levou o povo de Israel a pecar. Aqui fala do quê? Que esses falsos mestres como Balaão estão motivados pelo lucro e pelas recompensas materiais ao invés de buscarem a verdade e a justiça. E Corá se rebelou contra Moisés e Arão no deserto. E ele foi destruído junto com seus seguidores. Quando a terra os engoliu, vivos. Aqui Judas alerta que esses falsos mestres, como Corá também, serão destruídos por sua rebelião contra a autoridade. Esses homens, olha o que a Bíblia fala, são rochas submersas. Uma rocha submersa, um navio vem, ele não vê. Ele não vê. E ela pode fazer um navio naufragar. Esses homens são perigosos, eles são traiçoeiros, disfarçados de bons cristãos, se apresentam como piedosos, aparentam ser parte da igreja, mas trazem destruição. Esses homens são rochas submersas. Quantas pessoas que são assim? São rochas submersas nas festas de fraternidade que vocês fazem. Está levando gente, ninguém vê, está escondido ali, debaixo da água. Mas vai levar navios a naufragar, pessoas a naufragarem. Comendo com vocês de maneira desonrosa, porque a conduta não está correta. São pastores que só cuidam de si mesmos, são nuvens sem água, tem forma, mas não tem nada lá para oferecer. Impelidas pelo vento, árvores de outono, sem frutos, 2 vezes mortas, arrancadas pela raiz. Por que 2 vezes morta? Porque quando você chega no Senhor, você está morto espiritualmente e volta à vida. Aí você abandona o Senhor, você morre espiritualmente de novo. Nuvens sem água, prometem chuva, mas essas nuvens sem água não tem nada a oferecer. Árvores de outono são o quê? Sem frutos. Sem frutos. 2 vezes mortas são as árvores que deveriam dar bons frutos, mas não o fazem. São inúteis.
possuem galhos secos, essas árvores estão 2 vezes mortas. Ou seja, espiritualmente estéreis e condenadas, arrancadas pela raiz. Não tem raízes fortes, porque o que segura uma árvore aqui em cima são suas raízes. É o que ninguém vê. Como o que segura esse prédio é o que ninguém está vendo. É o alicerce. É o que você vive fora dos olhares. A sua vida privada é que determina a sua vida pública. Arrancadas pela raiz, sem esperança de recuperação. Porque enquanto a raiz está lá, tem esperança, não tem mais, foi arrancado. São ondas bravias do mar, espumando seus próprios atos vergonhosos. Estrelas errantes, para as quais estão reservadas para sempre as mais densas trevas. As ondas bravias e fortes trazem o quê? Espuma. Algo que parece o quê? Grandioso. Mas é só espuma, gente. Mas é passageiro e vazio. Da mesma forma, esses falsos líderes, ou esses falsos crentes, tem gente que parece poderoso, mas trazem o quê? À tona são seus atos vergonhosos. Em vez de serem estrelas fixas que orientam e guiam, o que são? São estrelas errantes, sem direção e sem propósito. Levando os outros ao erro. Para elas aqui, Judas diz que estão reservadas as mais densas trevas, que é uma imagem da condenação eterna. Não deixem que ninguém os engane de modo algum, antes daquele dia virá, antes daquele dia, do dia do Senhor, virá a apostasia. Um dos sinais da volta do Senhor é a apostasia. É o abandono da fé, o abandono do amor, é o esfriamento. É a perda dos valores. E então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores. É o que mais temos visto. E doutrinas de demônios. Gente, o padrão que está sendo feito, está sendo seguido, é o padrão onde o pecador não é confrontado. É a linha do entretenimento. A onda é, eu fui participar de um culto, você não participa, você cultua. Culto é para ser cultuado, é para adquirir. Culto é cultura. É cultivo, você está cultivando sua vida espiritual, você está adquirindo a cultura do reino. Culto é cultura, culto é cultuar, culto é adoração, é algo que você dá a Deus, não é algo que Deus dá para você, é você que dá a Deus. Você o cultua, você o adora. Você cultiva, está ali cultivando sua vida espiritual, você está adquirindo a cultura do reino. E as pessoas vão sendo seduzidas. E está sendo gerado aquilo que eu chamo de crentes híbridos. Os crentes que nunca ou muito pouco ouviram sobre dor, sofrimento, perseguição, sacrifício, cruz. Podemos pregar uma vida de ressurreição, os benefícios da ressurreição, mas não tem ressurreição sem cruz.
Não dá para seguir Jesus sem negar a si mesmo e pegar a sua cruz. Ou seja, não dá para fugir da cruz, porque não tem justificação sem cruz, não tem santidade sem cruz. E isso parece que não entra na cabeça de muitos. E aí eu vou vivendo uma vida onde eu posso estar totalmente desviada da verdade, crendo em mentiras. E já aceitando um padrão mais baixo. Abraçando um padrão mais baixo. Porque a minha carne quer me convencer de que não precisa de tudo isso, que não é bem assim. A minha carne, ela vai querer, como o próprio Paulo falou, dar ouvidos a algo que não me confronta. Mas o meu espírito está dizendo, este não é o caminho. Esse é o caminho da condenação, da perdição, você vai perder sua vida. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, que é o que eu estou falando. Vai vir um tempo que, não, eu não quero ouvir sobre isso. Gente, já tem pessoas usando essa expressão. Ah, não vou não, no culto. Ai, está pesado, sabe? Foi um culto pesado. Estou falando para você. Você vê que é o crente híbrido. É modificado. Como assim? O culto foi pesado? Foi a palavra. Eu não quero. Eu não quero a palavra. Sabe, eu acredito que todos os meios, eu acredito muito que tem um tipo de entretenimento que pode ajudar. Mas você pode ver uma pessoa sair de um culto incomodada, fechada. A palavra foi pregada para ela e ela não deu a devida importância. Ela vai num cinema, ela vai ver uma série, uma coisa, que aquilo, ela chora. Ah, isso mudou minha vida. Eu não estou falando para você, mudou minha vida. Ela chora, quer dizer, aquele filme mudou a vida dela. Pode ajudar, pode ser edificante, mas o que vai te sustentar e te guiar é a palavra. Eu não estou dizendo, não vá lá assistir. Tem filmes que são muito edificantes. Assista-os, filmes que mostram fé, que estão te conduzindo a uma fé superior. Mas você tem que ter uma vida fundamentada na palavra, enraizada. Então, aí a pessoa, eu levei, na época que saiu A Paixão de Cristo, eu levei a igreja ao cinema. Eu vi gente passar mal, eu vi gente chorar, eu vi gente sentar, sentar ali no chão, perto dos meus pés, me pedindo ajuda, que não aguentava. Eu vi de tudo naquele dia no cinema. É um que passou mal, caiu pressão, é outro que coisa. Eu vi de tudo. E eu vi essas mesmas pessoas, que foram até dramáticas, cometerem erros depois, elas se emocionaram, elas choraram, elas passaram mal. Estou falando para você. Teve um impacto, mas foi momentâneo, aquilo não mudou, não causou uma metanoia. Porque eu vi, eu tenho nomes, eu lembro aqui agora, eu estou falando com você, eu lembro, que essas pessoas, principalmente eu vi uma que veio perto, passando, eu vi essa pessoa fazer coisas assim, que estão muito longe de um cristão fazer. Um cristão não faz. Atitudes perversas.
Ou seja, eu posso até, aquilo pode me fazer chorar, impactar naquele momento, mas a palavra, ela é como uma adaga, é como uma espada de 2 gumes, ela corta dos 2 lados. Ela discerne pensamentos e sentimentos. Ela divide, na verdade, alma e espírito. Ela discerne as nossas intenções e motivações. A palavra vem e põe luz. A palavra vem é como um espelho para a minha alma. Eu consigo ver, o que eu penso, o que eu sinto, o que está aqui, não bate. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, você já deve ter tido aquela coceirinha, pegou um cotonete, colar. Olha como ele dá o exemplo, ele ilustra. É coceira nos ouvidos. Juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. A pessoa vai em busca daquilo que ela quer ouvir. Não, esse aqui vai ser meu bispo, vai ser meu pastor, vai ser meu líder, porque ele fala o que eu quero ouvir. Ele não me confronta. É mais leve. Já ouvi isso. Eu fui para tal lugar porque ela é mais leve. É tão leve, sabe? O culto é leve. Entendeu? É uma pluma, entendeu? É leve. Não tem peso, entendeu? Então, eu não vou, não. Por quê? Por que você não vem e tal? Eu já estou em outra igreja, porque lá é mais leve. Né? Então, é a mentalidade. Eu quero alguém que não me confronta. E você vai encontrar. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para o quê? Para mitos, gente. Mitos, fábulas. Edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé. O que é edificar, gente? Construa sua vida espiritual na santíssima fé que vocês têm orando no Espírito. Aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória sem mácula e com grande alegria, ao único Deus, nosso Salvador. Sejam glória, majestade, poder e autoridade, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todos sempre. Amém. Amém. Então, Ele é poderoso para nos impedir de cair e nos apresentar diante da sua glória sem mácula, com grande alegria. É Ele. Mas para isso acontecer, eu preciso estar disposta a ouvi-lo, a não me desviar da verdade, a abraçar a verdade e a cumprir o meu papel. Se pela misericórdia de Deus Ele tem me dado uma consciência maior, um entendimento maior, mais luz, e eu consigo absorvê-la, então o que tem que sair de mim é compaixão pelo outro. Se eu estou rodeada, e estamos, de iniquidade, porque para onde você se vira, no seu celular, no seu computador, é na televisão, é na rua, é no seu trabalho, você vai num shopping, para onde você vai? Está rodeado de abominações. Eu vou ter que tomar uma decisão. Ou eu vou eu vou construir a minha vida na santíssima fé e me focar na verdade. Eu vou cuidar da minha vida espiritual. Eu vou adquirir a consciência que essa é a parte mais importante, é o que não existe nada mais relevante, importante, sagrado
do que isso. Ou eu vou acabar me desviando da verdade. Ainda que você diga assim, não, eu não sei. Em toda parte nós somos orientados a esse cuidado. Não se enganem, não se deixem enganar, olhem, vigiem. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Quer dizer, o espírito está sempre pronto para as coisas espirituais, mas a carne não. A carne não quer orar, não quer ler a Bíblia, não quer vir para o culto, ela não quer fazer nada no reino. A carne é gananciosa, é avarenta. A carne não é generosa. A carne é preguiçosa. A carne não tem limites. Ela é insaciável, ela quer mais e mais. Então, eu preciso adquirir essa consciência e me manter focada na verdade e nunca me desviar dela. Amar a verdade, permanecer na verdade, mergulhar na verdade, construir minha vida na verdade. Vamos nos colocar em pé. Com a mão no seu coração, você pode, neste momento tão importante, em que o Senhor nos dá condições de olharmos para a nossa vida. Com uma consciência superior. E pedir ao Senhor que tenha misericórdia de nós. Nós caminhamos para o fim. E a igreja do Senhor é uma igreja gloriosa. A igreja que o Senhor vem buscar é uma igreja compatível com a cabeça. Não é uma igreja incompatível, porque Cristo é o cabeça. Então é hora de nós nos levantarmos com um nível de temor maior, que não deve ficar aqui só nesta reunião. Como quando assistimos um filme que nos emocionou momentaneamente. Mas com mudanças internas. Precisamos dar lugar a uma metanoia, a uma mudança interna. Rompermos com padrões que, na verdade, têm nos puxado para baixo e que são mentiras que têm nos enganado. Não nos desviarmos da verdade. É muito fácil se desviar da verdade. Queridos, é muito fácil se desviar da verdade. Se tem um negócio que é fácil, é se desviar da verdade. Se você não tomar a decisão de cuidar da sua vida espiritual, quem é que vai cuidar? Se você não der valor à sua vida espiritual, quem é que vai dar? Se você não honrá-la, quem é que vai honrá-la? Você pode ir em busca do que a sua carne quer ouvir, os seus ouvidos,
que é gostoso de ouvir. Mas a verdade é que a palavra que Jesus pregou fez com que vários discípulos fossem embora. A palavra que ele pregou foi uma palavra de renúncia, de sacrifício, de entrega, de negar a si mesmo. Não fui eu outro que disse, foi ele, que quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo. É a morte para si mesmo. E quando nós morremos para nós mesmos, nós não vivemos mais nem por críticas, nem por elogios, nem por aplausos, nem por pedradas. Me mandaram um vídeo e eu pedi para traduzi-lo. E antes de eu colocá-lo, eu quero que você peça para o Senhor que, como nós lemos a última escritura, que Ele nunca te deixe cair e se desviar da verdade, mas que Ele te dê uma consciência maior, que Ele te guarde de trocar algo tão grande por insignificâncias, por ilusões. Você sabia que a palavra vaidade, ela tem o sentido de um balão que explode? Por isso que, quando Salomão saiu do propósito, ele usou muito a palavra vaidade, vaidade de vaidades. Tudo isso é como um balão, está cheio, né? Mas explode, não sobra nada. É só vaidade. Quando você pega uma agulhinha e fura, não sobra nada. Está cheio. É como um balão. Mas que quando explode, não sobra nada. Não troca algo firme, seguro, não troca por uma vaidade, por uma ilusão, por algo passageiro. Nós temos algo consistente, algo eterno. Foi colocado diante de nós uma vida que vale a pena ser vivida. É uma vida eterna. Espírito Santo, eu oro de todo o meu coração para que hoje rompimentos e despertar estejam acontecendo no interior de cada um. O Senhor está buscando um coração íntegro, inteiro, mentes renovadas, pessoas rendidas, pessoas curvadas diante do Senhor, decididas a viver uma vida de adoração, uma vida de entrega, onde ela cultua, onde ela adquire a cultura, ela cultiva a vida dela. Onde o Senhor tem importância, sua voz tem importância, seu chamado, a vida com o Senhor tem importância. Eu oro, Senhor, para que essa morte, a morte do eu, esteja acontecendo. É a morte de si mesmo, é o se esvaziar. É não amar mais a sua vida tanto quanto ama o Senhor, mas amá-lo acima de todas as coisas, porque esse é o primeiro e grande mandamento. É amar o Senhor de todo o coração, mente, alma e forças. Eu oro, Senhor, para que hoje tenha acontecido esse descortinar que eu peço tanto. Luz nas trevas, clareza, temor. Que muitos
reconheçam que têm vivido uma vida, no máximo, religiosa, legalista, mas que não houve uma mudança interna, não há um temor reverencial, não há uma transformação interna. E quando não muda dentro, não tem como mudar fora. É o que acontece dentro de nós que reflete aqui fora. É uma mudança no coração, onde não há mais questionamentos. Nós julgamos o pecado, mas não julgamos outros corações. Nós sabemos dizer o que é errado, mas ainda assim, somos capazes de ter compaixão. Nós temos responsabilidade acerca do que falamos e do nosso modo de viver. Porque a partir do momento que eu me apresento como cristã, eu me torno uma vitrine. E eu responsabilidade na minha casa, na minha família, no meu emprego, na minha vizinhança. Porque os olhares agora se voltam para mim. E se eu digo que sou cristã, então eu tenho que amar a verdade e viver em conformidade com a verdade. Buscando a santidade. Tendo boas obras. Não aceitando mais um padrão que não combina, incompatível com a sua palavra. Acreditando em mentiras e cedendo para elas. Eu oro para que hoje, aquilo que até o presente momento não tinha acontecido, que aconteça. Que saia um povo consciente, vivo, profundo, que absorveu profundamente o entendimento que só a sua palavra nos dá, através do Senhor Espírito Santo. Que nenhum consiga viver no mesmo nível, acostumado em fazer parte de uma comunidade, de uma igreja, de um sistema, mas isso não ser verdade lá dentro. A conduta não condizer, não ser condizente com o padrão apresentado. Porque se eu falo que eu sou cristã, o meu modelo é Cristo. As pessoas esperam esse padrão em nós. Nos negócios, na família, no tratar o outro, em cada lugar em que pisarmos e com quem nos relacionarmos, se espera encontrar o Espírito de Cristo. E eu oro por uma igreja compatível com a cabeça, Senhor. Esse tem sido o meu sonho de vida. Uma igreja compatível com a cabeça. Eu oro para que o Senhor me capacite e abençoe a sua igreja, o seu povo, capacitando todo o seu povo a esse nível, porque tudo vem do Senhor. Eu oro para que esse crescimento, esse temor, tomem conta da nossa vida. E que possamos sair daqui diferentes, libertos, transformados, conscientes e tementes, transformados e purificados, santificados, para nunca mais retrocedermos. No nível de mudança e transformação e consciência, onde o que tinha poder não tem mais, o que nos afetava não afeta mais. Que possamos viver nesse nível mais alto e jamais trocar algo tão grande e superior por algo inferior. Eu abençoo a tua igreja, eu abençoo o teu povo, para que todos tenham prazer de dizer não, de sofrer pelo Senhor,
Como Paulo disse que não se importava com a sua vida desde que ele cumprisse com a missão. Como disse Pedro, mais importa agradar o Senhor do que a homens. Como aqueles discípulos, quando eles foram, apanharam, estavam alegres, porque tinham sido espancados por serem seus seguidores. Aquilo foi um orgulho para eles. Nas bem-aventuranças, o Senhor disse: bem-aventurados, quando vocês forem perseguidos, injustiçados. Então eu oro, Senhor, para que a nossa perspectiva mude. E que sofrer pelo Senhor, pela nossa fé, negar a nós mesmos, dizer não seja mais esse drama, esse peso, mas um prazer, uma alegria. Que tenhamos alegria em dizer não para a nossa carne, os nossos instintos, para o mundo, para honrar o teu nome. Abençoa a igreja. Abençoa o teu povo. Com esse entendimento e essa clareza, Senhor. Em nome de Jesus. Toca os corações profundamente. E que saia daqui cristãos piedosos e reverentes, íntegros, submissos, mortos para si mesmos, fiéis à tua palavra, amantes da verdade. Louvado seja o teu nome por tudo. Eu vou pedir para colocar, é pequenininho, preste atenção nisso. Eu continuei a falar para ele sobre Jesus e o que ele fez por mim. Então, um cara lançou uma pedra. Pedras começaram a atingir meu corpo. Estavam me atingindo uma atrás da outra. Minha testa doía mais e eu toquei minha cabeça e vi que havia um sangue vermelho. Este sangue era meu sangue pelo meu Jesus, que derramou todo o seu sangue por mim. Quando isso veio à minha mente e meu coração, senti uma alegria dentro de mim, a ponto de eu estar sorrindo por fora, embora estivesse dolorido, machucando. E eu mostrei a eles o sangue e disse: não estou bravo com vocês. Eu amo vocês porque Jesus ama vocês. Me sinto honrado por isso. É para Jesus. Ele não é só meu Senhor e Salvador. Ele é meu amigo. Não há amigo melhor do que aquele que entrega a sua vida pelos seus amigos. Amém. Amém, amém, amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.